Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 65 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Atenção, ilustradores, dica quente, ó. Meu grande amigo e talentoso ilustrador Matheus Cristóvão, da Thunder Rockets, vai realizar um workshop. Se você não sabe, o Matheus durante muito tempo foi o responsável pelas capas dos podcasts aqui do Aparelho Elétrico. Saca aí, por exemplo, a capa dos episódios O Lado Hermético do Empreendedorismo, Dublin, Legitimidade, TDAH e várias outras capas incríveis. Todas elas são criação do Matheus. E nesse workshop chamado Do Pixel a Ilustra, ele vai estar abrindo um pouco de como é o processo criativo dele e mostrando como ele faz para vetorizar as criações. O workshop vai rolar online no dia 22 de setembro, é um sábado, às 9 da manhã. Te interessou? Quer saber mais sobre o processo de vetorização do Matheus? Então te agiliza porque são apenas 100 vagas. Apenas 100 vagas, galera. Mais informações no link aqui na descrição do post. Bora ligar o aparelho. De produção, o cliente quer isso, toma então. É isso aqui, partiu para outro cliente, botou dinheiro no bolso. Só que me parece um caminho mais limitado, né? Agradar só o público. Construção de imagem, a longo prazo as pessoas vão percebendo as suas atitudes, que não te trazem muita receita imediatamente, mas fazem tu criar uma marca valiosa. Então tá, pessoal, hoje a gente ficou meio empolgado, né? Hoje a gente vai falar sobre o impasse, agradar o público ou agradar a crítica. Essa dúvida aí não rola só no mundo da música. Muitas vezes o que os clientes querem não é o mesmo que os formadores de opinião da nossa área querem. Como resolver isso? A gente entra a fundo nesse assunto logo após os comentários e recados da direção. Previously on Aparelho Elétrico. Lendo o livro A Loja de Tudo, que conta a história da Amazon, é um prato cheio para quem curte histórias de grandes empreendimentos. E nesse caso, especificamente, é um livro altamente recomendado para quem vive falando que quer ter um e-commerce. Já fui esse cidadão aí. Se é o seu caso, recomendo muito a leitura. Pode te ajudar muito a pensar ou, repensar a sua loja virtual. Se você quiser saber mais sobre o livro, o link tá aqui na descrição do post. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 18 minutos. Em ponto. Você já fez o seu cadastro na newsletter lá no site do Aparelho Elétrico? Toda terça às 9 da matina eu envio pra galera cadastrada os conteúdos mais legais que passam pelo meu radar. São dicas do que ler, ouvir e assistir para tocar o seu projeto com mais inspiração e informação. Quer receber a newsletter? Então acessa aparelhoelétrico.com e cadastra teu e-mail. Aqui vai os boas-vindas oficial aos apoiadores que chegaram em agosto na liga. Grande abraço para Léo Voniazzi, Dieverson Colombo, Gabriel Cabral, Odo Reginato, Luísa Campelo, David Tavares, Paulo Porto, Priscila Serena, Digão Pereira e Márcio Feliciano. Essa galera tá contribuindo com 5 mangos por mês ou mais e ajudando o Aparelho Elétrico a produzir cada vez mais e melhores conteúdos. E de quebra ainda fazem parte do nosso grupo fechado no Facebook e recebem também outros mimos como agradecimento. Você também quer ser um apoiador do Aparelho Elétrico? Então clica no link aqui na descrição do post, meu jovem. Partiu pros comentários. Se você quer que seu comentário apareça aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um up nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher
ler os comentários do próximo programa. O tópico do podcast anterior foi imediatismo e superficialidade. E quem ranqueou alto nos comentários foi Andressa Meissner. Henrique, amei este podcast. Depois de algumas crises de ansiedade, comecei um processo bem interessante de desaceleração. Às vezes bate a sensação de imediatismo e uma certa ânsia para agilizar as coisas. Sei bem. I know the feeling. Mas quando isso rola, tenho criado a estratégia de respirar e nadar contra a minha própria corrente. Desacelerar o que eu estiver fazendo e focar em um item por vez de maneira muito lenta. É difícil, mas funciona. Pô, muito legal, Andressa. Essa situação aqui me lembrou da época que eu tinha Santo Cristo, né? Estúdio de comunicação que a gente tinha. E o meu sócio colocava todas as tarefas que eu tinha que fazer num quadro, assim. Tipo, ele listava lá umas 20 tarefas. Meu, aquilo me dava uma ansiedade, assim. Aí eu cheguei e falei pra ele, cara, tira, só me diz a próxima tarefa que eu preciso fazer. Ficar olhando pra aquele quadro me dava uma ansiedade, assim, me dava uma aflição e não ajudava na minha produtividade, né? O que mais gostei do seu texto no início é que hoje estamos tão focados no resultado que esquecemos de aproveitar o processo. Parece clichê, eu sei, diz ela aqui. A gente esquece, né? De aproveitar a paisagem, né? Que a gente vive o momento atual, né? A gente ficar pensando só no futuro é complexo também, né? Apesar de no programa de hoje a gente vai falar muito de pensamento a longo prazo, né? Mas falando por mim, em alguns momentos eu me perco na minha própria ânsia por resultado que nem aproveito aquelas pequenas conquistas do dia a dia. Isso pode ser uma tremenda estratégia de autossabotagem. Como comentei contigo no Face, estou folheando o livro Originais. Ele é meu livro de setembro e estou aproveitando enquanto meu marido termina ele. O capítulo do momento é o Apressado Come Cru, a importância do timing, procrastinação, estratégia e a desvantagem do pioneirismo. Ele tenta quebrar um pouco este senso comum de que procrastinação pode ser um vício ruim e que dependendo do processo ela se torna necessária. Ele faz uma comparação bacana entre jovens gênios e velhos mestres e a importância da paciência na construção, já que a experimentação lenta e consistente pode abrir caminho para um período mais longo de originalidade. Enfim, até pensando na linha sobre criatividade, que tal um podcast sobre ócio criativo? Poderia ser bacana? Poderia, Andressa, poderia. Ócio criativo tá no meu radar aí, quero fazer, mas eu primeiro quero ler o livro aquele do Domenico De Masi, né, que fala do ócio criativo e tal, mas com certeza é uma pauta que tem tudo a ver com o que a gente comenta aqui, né, com os assuntos que a gente traz. Outra coisa legal do teu comentário, né, o Originais, esse livro, né, pô, tá na minha lista também, acho que é uma grande indicação. Vou deixar o link na descrição do post pra quem quiser saber mais. Tá na minha lista lá no Goodreads. E esse negócio que tu falou, a importância do time, né, é muito interessante porque a gente tende a sair executando ideias já, né? Não fez, já executa, já valida e tal, né? Como tem até, inclusive, o método Sprint aí pra validar ideias em 5 dias. Mas acho que às vezes falta um pouco de maturação, né? Eu tenho uma coisa, ao mesmo tempo assim que eu sei, no momento que eu descubro que uma ideia é legal, que vale a pena ser feita, eu vou lá e executo ela. Mas antes de sair executando ela, eu mantenho ela no meu radar por um tempo, assim. Eu mantenho ela embaixo da minha asa e vou validando ela ao longo de alguns dias, digamos assim. E dependendo da ideia, pode demorar um ano, pode demorar um mês, sabe? Depende muito de qual que é a ideia, né? Ideias pequenas, coisas práticas do dia a dia, mais ágeis e tal. Pode ser uma semana, digamos assim. Não, então vi que é legal e vou executar. Mas eu tenho esse período de maturação. Eu vou validando a ideia na minha cabeça, assim. Eu tô com essa ideia aqui. Daí essa informação que eu descobri agora, ela me ajuda na ideia, ela invalida a minha ideia. Então eu vou fazendo esses embates, assim. Eu vou criando maneiras de validar aquela ideia e ao mesmo tempo eu vou dando esse período de maturação, que é importante também, né? Aí tu vai validando pra ver se a tua ideia vai ter força ou não, né? Se vale a pena tu investir nela ou não, né? Então essa questão da maturação é boa também, né? Apesar de eu achar que aqui quando o cara fala de timing, ele deve estar falando mais em relação a ideias que nasceram antes do tempo, né? Tipo, o cara, anos antes de ter, por exemplo, banda larga, o cara vai lá e inventa o YouTube. Porra, a galera não tinha nem condições de subir vídeos pra internet. Então era uma ideia que tava muito à frente do tempo, né? Por exemplo. Mas voltando ao período de maturação, acho que é bem importante a gente ter maturação, dar tempo ao tempo pra cada ideia. Antes de sair executando, antes de sair fazendo as coisas com pressa, né? Digamos assim. É uma etapa bem importante a gente respeitar isso. E outra coisa que tu falou aqui, o negócio da autossabotagem, né? Lembrando pra galera que tá chegando agora, tem um podcast de autossabotagem, deixo o link na descrição do post, no blog do Aparelho Elétrico, deixo lá todos os links sempre, né? Como de costume. Pra quem quiser escutar esse podcast sobre autossabotagem, tem aqui também no nosso feed, no Aparelho Elétrico, tá? O link bonitinho lá na descrição. E era isso, valeu, Andressa? Muito bacana teu comentário aí. Vamos em frente aqui com o comentário da Evi Lopes. Isso de querer acelerar os resultados me faz lembrar muito o filme Clique. Muito bem lembrado, Evi. Quando Adam Sandler acelera algumas situações importantes que ele não dá tanto valor. E quando tudo se acelera no automático, ele percebe o valor daqueles detalhes que
que ele burlava. A Modernidade Líquida do Bauman, muito bem lembrado também, quero ler esse livro. Onde tudo parece em frequente mudança e tudo que a gente consome não parece suficiente para obter sucesso. Nossa, essa sensação é cruel, né, Eve? Parece que a gente nunca tem a sensação de saciedade, né? Tipo, não, agora eu tô de boa, tô legal. Não consumi tudo isso aqui, agora eu tô legal. Parece que sempre tem algo mais, né? Me lembra assim quando o cara tá na mesa, né? Tá almoçando, já comeu um prato ali bem legal, bem servido, tu tá legal, e aí tu assim, não, vou comer mais um prato, né? Daí a galera aí da nutrição, ela diz assim, não, a recomendação é que tu espere pelo menos uns minutos, né? Porque daí o teu corpo vai sentir que ele tá saciado e o teu apetite vai diminuir, tu não vai querer comer esse segundo prato. O problema é que a gente nunca espera isso acontecer, né? A gente terminou o prato, rapou o prato, porra, vamos servir de novo. Aí o cara começa a comer mais do que precisa, né? E aí engorda, e aí aquela coisa toda, né? Mas essa sensação de saciedade, ela é fundamental, né? E talvez a gente se desconectou dela, né? Pode ser que esteja nos prejudicando, né? Continuando aqui, o comentário da Eve, ou como Leone, todo mundo sabe de alguma coisa que eu não sei. Tenho acreditado que estamos sendo condicionados a ver mais o individual do que o coletivo. Esse imediatismo vem muito da impressão que precisamos dar conta de tudo. Com certeza. Todo mundo sabe de uma coisa que eu não sei do Leone. Eu não sabia que ele tinha uma música sobre isso. Mas me lembra o negócio do Fear of Missing Out, que é aquela sensação de a gente tá perdendo alguma coisa, né? Tipo, os meus amigos estão numa festa, né? Eu deveria estar lá, eu tô perdendo algo legal que tá acontecendo. Só que aí tu vai na festa e tu vê que tá porra nenhuma, né? Tu poderia ter ficado em casa. Então isso faz a gente ficar checando as redes sociais o tempo inteiro pra ver se tem alguma coisa acontecendo no mundo que a gente tá perdendo, né? Essa frase, todo mundo sabe de alguma coisa que eu não sei, me lembrou esse negócio do FOMO. Muito legal, Eve. Valeu pelo comentário aí, pontuou muito bem o papo. E agora tem o comentário da Camila. Antes mesmo de terminar de ouvir o episódio 64, minha reação foi começar imediatamente a escrever essa mensagem. Camilinha. Até que eu percebi que estava fazendo exatamente o contrário do que foi dito. Ó, muito bem. Então resolvi terminar de ouvir e esperar um tempo até que a mensagem fosse digerida por inteiro. Ó, nota 10. A razão pela qual estou escrevendo é justamente para expor alguns motivos pelos quais sou uma pessoa que acelera os podcasts e pula os comentários. Camila, pois senti falta desse ponto de vista no episódio. Não, legal, Camila, porque eu mesmo perguntei, né? Por que vocês fazem isso? Então vamos ver aqui, ó. Não nego o fato de que há sim um sentimento de ansiedade, urgência, presente em esperar pelo tempo real de fala das pessoas. Não sei por quê. Depois que você entra nessa, é complicado sair. Tipo viciado em crack, assim, né? Por isso a necessidade de acelerar o conteúdo. Outro motivo é pela questão do tempo, pois gosto de ouvir podcasts durante o estágio, mas por conta das interrupções, um episódio de 2 horas pode se estender pelo expediente inteiro. Então, para evitar essa quebra de um dia para o outro, utilizo os momentos de silêncio de forma mais eficaz. Sobre pular os comentários, a razão é porque após ouvir diversos episódios de vários podcasts, sinto que eles não acrescentam tanto quanto o episódio em si, e em um mundo abarrotado de conteúdo é preciso abrir mão de certas coisas. Não quero dizer que eles não têm valor, só procuro ir direto ao ponto. Então tá feito o contraponto aí, Camila. Curioso esse negócio, como a galera escuta podcast no trabalho, né? Eu não consigo escutar podcast enquanto eu tô escrevendo um texto, escrevendo a pauta de um podcast, ou... Eu não consigo, cara, não consigo me concentrar quando eu tenho que escrever, né? Layoutar, talvez a Camila seja designer, não sei se tem algo aqui no comentário dela. Quando tu tem que layoutar, ok, mas pra quem trabalha com escrita, eu trabalho muito com escrita atualmente, né? Por causa do blog e tal, escrevendo a pauta do podcast, escrevendo comentário pra galera. Então eu não consigo escutar o podcast no trabalho. Quando eu tentava fazer isso, eu tava só tendo a falsa sensação de que eu tava ouvindo o podcast. Existe essa sensação da gente ser multitarefa, né? Mas na verdade o que a gente faz é alternar. A gente não tá fazendo as coisas simultaneamente, a gente tá alternando. Então quando alguém falou alguma coisa no podcast, tu voltou os teus sentidos para o ouvido, né? Então tu tá ouvindo o que tá acontecendo. E aí tu já não tá trabalhando efetivamente, ou pelo menos não tá totalmente concentrado no trabalho que tu tá fazendo ali. Talvez a lealtar seja possível, né? Já faz muito tempo que eu não faço isso. Mas eu sempre deixo pra escutar podcast quando eu tô fazendo tarefas mais básicas, tipo lavando a louça, né? Que é uma coisa ali, não. Tá, tô lavando a louça, ou tô com o taco no cercado lá, onde ele tá correndo que nem um maluco lá, tô ouvindo podcast. Mas nessas situações, pra mim, o podcast se encaixa porque eu sei que eu tô conseguindo, de fato, absorver o podcast, né? Acho curioso como a galera consegue ouvir o podcast enquanto trabalha, né? Mas, Camila, muito obrigado por trazer o teu ponto de vista.
lista aí. Vamos em frente, tem mais um que eu quero ler aqui ainda, que é da Cristiane Monteiro. Olá, Henrique. Cara, como é bom ouvir toda semana os seus podcasts. Parabéns pelo seu conteúdo. Me sinto abastecida. Estava esperando super por aqui você falar sobre este assunto, porque também eu me incomodo com esse imediatismo e superficialidade. E reflito sempre onde vamos com tanta pressa. Sinto as coisas muito rasas mesmo. Sinto que a cada dia estamos nos perdendo. Para as coisas acontecerem é preciso maturar. Maturação, acho muito importante isso. Penso que é por isso que nós temos a tendência de ser ansiosos e até mesmo sofrer as consequências disso, como nos perdermos pelo meio do caminho e até criar doenças psicossomáticas. Também sou da geração milênio, que faz e acontece, que empreende e que coloca todo o amor e foco no que quero. Mas no meu caso, enquanto artista, grafiteira, ilustradora e designer, eu deixei as coisas caminharem no seu próprio curso natural. Ao longo do meu trabalho, as coisas foram acontecendo. Muita galera chega pra mim e me pergunta sobre o meu estilo de arte, como eu cheguei na minha identidade criativa com o meu trabalho autoral. E sempre digo o que sempre fiz. Deixei o tempo me falar, através da imersão, da pesquisa, da profundidade e do fazer. Fui me aprofundando e buscando em mim os meus limites, mas muita gente já quer chegar pronto, com um traço pronto, fama, status, glamour e uma rede social lotada de seguidores. Eu costumo dizer que nem amassou um barro antes ainda e já quer ter a escultura pronta. É exatamente isso. Eu reflito mega sobre isso, até mesmo para poder entender os meus próprios processos e não me deixar levar. Obrigado por esse podcast, por mais um mundo com projetos e pessoas mais consistentes. Beijos. Grande comentário da Cristiane Monteiro. É engraçado que eu tô tendo que gravar os comentários sobre imediatismo e superficialidade de uma maneira rápida, né? Não sei se você percebeu que eu posso estar parecendo mais acelerado do que o normal. Mas é que meu computador tá travando, cara. Nunca aconteceu isso antes. Ele fica travando, tá entrando em curto aqui. Então eu tô gravando com pressa pra ter certeza, né? É quinta-feira, cara. Amanhã tem que sair o podcast e eu tô na loucuragem aqui. Mas, Cristiane, muito legal o teu comentário. Eu acho que sintetizou muito bem o nosso episódio lá. Endossou o que eu falei por lá, né? Porque realmente tem isso. A galera tenta encontrar esses hackzinhos, né? Pular a etapa difícil e querer sua fama, né? Porque eu acho que a gente vive muito essa questão das redes sociais. Muita gente consegue seguidores rapidamente, só tendo aquela vida incrível no Instagram, né? Tá a galera lá no Instagram, as pessoas ricas, né? Vivendo as suas vidas perfeitas, e do outro lado tá a galera olhando pra aquilo, seguindo aquela galera, né? Como se os ricos estivessem tipo num zoológico, né? Os ricos estão ali, são animais que a gente precisa admirar, e a galera consegue vários seguidores rapidamente, assim, só por ter essa vida incrível, né? Postar as fotos lá, e acho que talvez esse tipo de coisa dê essa sensação de que se a gente tá demorando pra conseguir algo é porque a gente tem algum problema, a gente precisa conseguir as coisas rápido. Só que não é, cara, não é assim. As coisas demoram tempo, tem que ser consistente, a gente vai construindo as coisas aos poucos, né? Como eu falei no podcast, a gente precisa construir uma base sólida e depois o castelo em cima, ou a casa em cima, ou a estrutura que seja em cima. Um andar por vez. É importantíssimo a gente refletir sobre isso pra ver se a gente tá no passo certo, né? Se a gente tá no ritmo certo de crescimento, né? Mas é isso aí, muito obrigado, Cristiane, pelo comentário aí, sintetizou muito bem. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 64, imediatismo e superficialidade. Se você quer conferir mais comentários da galera, ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Imediatismo e Superficialidade e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. Caro ouvinte, você quer sucesso de público ou de crítica? Considere-se uma pessoa de sorte se você nunca precisou decidir entre agradar o seu cliente e conquistar a aprovação dos seus pares. Com frequência no mundo dos negócios surgem oportunidades de grana fácil, mas que podem arranhar a imagem da sua marca e prejudicar a longevidade da sua empresa. Parece fácil decidir, é só não entrar nesse tipo de negócio, né? Mas e o que fazer com os boletinhos que insistem em chegar todos os meses?
Hoje a gente vai falar sobre isso na esperança de produzir algumas dicas úteis que podem te ajudar na condução do seu projeto. Eu decidi trazer esse papo aqui, trazer esse assunto, porque já aconteceu na minha vida de freelancer isso, e tem acontecido muito no aparelho elétrico, assim, de eu ficar em determinados impasses, né? Tipo, eu me lembro que quando eu trabalhava mais como freelancer e trabalhava muito com design gráfico, eu me lembro que em determinadas situações eu sabia exatamente o que o cliente queria. Por exemplo, eu lembro de uma situação bem específica que um cliente queria que eu colocasse um monte de degradê, volume numa marca que eu tava produzindo pra ele. Não chegou a ser literal, ele não chegou a pedir pra mim: Henrique, coloca volume, coloca degradê aí nessa marca, coloca sombra. Não chegou a ser específico assim comigo, mas eu sabia que se eu fizesse isso ele ia aprovar, e a marca já tinha voltado umas 2 ou 3 vezes. Só que eu sabia que pro negócio dele seria mais interessante ter uma marca mais flat, né? Uma marca mais pura, mais direta, mais básica, né? Vamos resumir assim. Eu sabia que se eu fizesse aquilo eu ia parar de me incomodar com ele, né? Digamos assim, porque a marca já tinha voltado umas 2 ou 3 vezes, então se eu fizesse isso eu ia resolver o assunto. Só que eu sabia que se eu fizesse isso ia prejudicar o negócio dele. Não prejudicar, mas talvez não seria o caminho mais adequado pro negócio dele, pra marca dele, de como a empresa dele seria percebida. E ao mesmo tempo eu sabia que os meus pares iam olhar pra aquele trabalho e ver mais relevância naquele trabalho. Iam olhar assim: ah não, o Henrique tá acompanhando as tendências do design, ele sabe o que tá sendo feito, aquela marca que ele fez pra aquele cliente tá moderna, tá vanguardista, tá de acordo com as tendências, né? Tá bem atual aquela marca, o estilo que eu sugeri pra aquele cliente. Só que o cliente não sabe disso, né? O cliente tem uma coisa na cabeça dele e ele acha que aquilo é melhor. Como designer, né, a gente tem que ir lá e tem que explicar pro cliente o que é melhor, o que não é, por que isso, por que aquilo. Só que nem sempre o cliente consegue entender, ou a gente não consegue explicar, mas enfim. E eu sabia que se eu fizesse aquilo ali, eu ia por um caminho mais fácil, digamos assim. Eu ia agradar o cliente, ia botar dinheiro no bolso e beleza, vamos para outro cliente, vamos fazer isso. Só que eu sabia que se eu começasse a adotar esse tipo de comportamento com os meus clientes, talvez eu não teria a aprovação dos meus pares. Eu não teria prestígio, né? Eu não teria, a aprovação dos meus colegas de profissão. O que a gente também quer. Não só profissionais independentes, mas uma empresa quer ser bem percebida pelas outras marcas também, pelos seus concorrentes que atuam no mesmo ramo, né? Então, existe um caminho mais fácil por onde a gente pode ir, que a gente talvez se incomode menos e coloque mais, não sei se mais dinheiro, mas coloque dinheiro mais rápido no bolso. E tem um caminho que a gente pode seguir, que é um caminho de mais longo prazo, né? Que linka com o nosso podcast anterior sobre superficialidade e imediatismo. A gente pode escolher um caminho mais a longo prazo, que vai ser um caminho mais sofrido, mais demorado. A gente vai dar mais murro em ponta de faca até que a gente se desenvolva nesse caminho, até que a nossa empresa seja bem percebida pelos nossos pares, pelos nossos colegas de profissão. Ou a gente pode assumir uma postura mais imediatista e resolver entregar aquilo que o cliente quer sem questionar muito e virar meio que uma esteira de produção. O cliente quer isso, toma então. É isso aqui, partiu para outro cliente, botou dinheiro no bolso. Só que me parece um caminho mais limitado, né? Agradar só o público. A gente até pode estar ganhando dinheiro com isso, mas a gente vai chegar num ponto que talvez a gente queira mais do que dinheiro. E aí eu acho que tá o X da questão, né? Porque a gente não quer só dinheiro, né? Talvez no início do negócio, sim, a gente queira dinheiro, até porque o dinheiro é o sangue, né? Da corporação, da empresa, né? A gente precisa de dinheiro para fazer a empresa rodar, para fazer a empresa crescer, para fazer a empresa funcionar. Toda empresa precisa de dinheiro, né? Não tem como a gente negar isso. E se a gente também ficar só se comprometendo com o futuro, só se comprometendo com a longevidade, só querendo agradar a crítica, porque também não adianta a gente ser cheio de princípios, né? Cheio de estratégia, cheio de planejamento, mas a gente não conseguir executar isso porque falta dinheiro. Então, sucesso de crítica e sucesso de público é bem complexo. Eu não sei se você que tá me ouvindo aí já passou por isso, mas eu me lembro de passar muito por isso, assim, na minha vida de freelancer, de ter esses impasses, de fazer o que o cliente quer que seja feito e o que eu quero que seja feito, o que eu imagino que seja melhor a longo prazo, até pro negócio dele, mas pro meu negócio também. E agora no aparelho elétrico eu tenho recebido também umas propostas meio descabidas, assim, e me fazem pensar sobre isso de novo. Tipo, eu quero fazer um guest post no teu blog, mas eu não quero que tu marque como um publi editorial isso. Eu não quero que tu avise o teu público de que este é um conteúdo pago. Putz, cara, mas daí eu vou me comprometer com o meu público, porque a partir de algum momento alguém pode descobrir que eu tô fazendo esse tipo de coisa, eu vou me comprometer na relação que eu tenho com o público, eu quero que seja uma relação transparente. Olha, tô ganhando dinheiro pra fazer isso, tô avisando que eu tô ganhando dinheiro com isso aqui. Ó, tô indicando esse produto, mas eu tô ganhando dinheiro pra indicar ele. Então, tu tem que saber o que tá rolando nas internas, o público tem que saber o porquê que isso tá sendo feito, né? De onde saiu essa indicação do Henrique. Uma vez que o cara que produz conteúdo, o cara que tem alguma audiência, perde a credibilidade
com o público, ele perdeu tudo. Tem que conservar isso. Eu levo isso muito a sério. E é curioso, porque ao mesmo tempo eu preciso dessa grana, né? Porque vai vir uma grana que também não é tanta grana assim, mas é importante, porque o aparelho elétrico tem que ficar se desenvolvendo, tem que trazer mais conteúdo, publicar mais conteúdo, né? Tenho vários planos pro blog, que eu quero crescer, quero fazer um monte de coisa. Preciso desse dinheiro também, mas eu não quero passar por cima desse princípio. Acho importante marcar o conteúdo. Se esse conteúdo é pago, ele tem uma parceria com alguma marca, com alguma empresa, vai aparecer ali. Eu vejo muitos influenciadores fazendo isso no Instagram, por exemplo, às vezes até no YouTube, né? Vão lá, fazem uma puta de uma propaganda, tá na cara que é uma propaganda, que estão seguindo um roteiro todo especializado ali, todo especificado anteriormente, e não tá marcado ali com a hashtag publi, ou não estão avisando de nenhuma maneira que aquilo ali é um conteúdo patrocinado, né? Então, acho que é injusto com o público que segue aquela pessoa, que confia nas indicações dela, e em um momento isso tudo pode ir por água abaixo por causa de uma coisa que não foi sinalizada e tal. E essa situação, ela simboliza bem isso. Pra mim, né, digamos assim, poderia ser muito mais fácil dizer pro cara que quer anunciar no meu blog, não, tudo bem, eu não marco como publi editorial, eu não aviso que é um conteúdo patrocinado. E posso ir pegando dinheiro. Olha, já apareceu várias vezes isso. Obviamente eu não vou fazer, mas seria mais fácil. E eu acho que muita gente cai nessa. Não é mais fácil fazer assim. Porque, preciso de dinheiro, né, Henrique? Os boletins estão chegando e, claro, não condeno também. É um caminho tortuoso, né? E é o que eu sempre venho dizendo aqui nos podcasts. Empreender não é fácil, cara. Empreender não é fácil. Cada dia tem que matar um leão. Tu fica entre a cruz e a espada, né? O que eu vou fazer? Claro que eu acho que sempre a gente partir por um lado honesto da coisa é melhor. E às vezes a gente tem que abrir espaço a facão, né? É complicadíssima essa história aí. E outra coisa que fez também eu pensar nesse tópico foi que há pouco tempo eu terminei de ler o livro do Akio Morita, né? Eu tenho falado pra caralho desse livro aqui no podcast, do fundador da Sony, e tem uma passagem do livro que é bem legal. Ele fala assim, bem no início da Sony, ele foi pros Estados Unidos, né? A Sony é uma empresa japonesa, né? Pra quem não sabe, ele foi pros Estados Unidos e foi participar de uma feira de eletrônicos lá, pra ver se ele conseguia, se eles conseguiam começar a entrar no mercado americano, que era o maior mercado pra eles na época, e aquilo interessava muito, né? Que a Sony conseguisse entrar nos Estados Unidos pra começar a vender os seus rádios e tal, a sua tecnologia. E aí o Akio Morita foi pra lá, e lá pelas tantas ele tava participando de uma feira, né, de tecnologia lá, com várias outras marcas e tal, e lá pelas tantas apareceu um cara no stand da Sony e falou que queria comprar 100.000 rádios da Sony. E aí o Akio Morita ficou, embasbacado com aquilo, né? Porque eles estavam recém começando, né? Talvez eles não tivessem nem como entregar todo esse volume de produtos. Começou a conversar com o cara e queria saber mais. E aí o cara falou assim que ele queria os 100.000 rádios, mas ele não queria os rádios com a marca da Sony. Ele queria os rádios sem a marca da Sony para colocar a própria marca dele nos rádios. E aí o Akio Morita ficou, não vai usar a minha marca? 100.000 rádios? Mal a minha empresa, não sei nem se eu consigo te entregar 100.000 rádios e tu não vai usar a minha marca? E claro, os planos do Akio Morita era fazer com que a marca Sony fosse uma marca globalmente reconhecida. E aí ele não sabia muito bem o que fazer, né? E naquela época, isso era anos 80, né? Ele mandou uma mensagem, sei lá como naquela época, mas ele se comunicou com a fábrica no Japão e a fábrica falou pra ele assim, pega o pedido, vamos dar um jeito de entregar esses 100.000 rádios, né? Porque era muito dinheiro. E o Akio Morita não tava nem um pouco confortável com aquilo. E aí ele decidiu não pegar a encomenda. Na loucuragem, assim, não vou pegar, não vou fazer isso, não vou aceitar a tua encomenda, quero que a minha marca seja reconhecida. E aí o cara falou assim, mas não seja boba, minha marca é uma empresa que tá estabelecida no mercado, eu demorei 50 anos pra construir a minha marca, tu pode se aproveitar disso. Me fornece os teus rádios, eu coloco a minha marca e a gente vende, tu lucra e eu lucro. É uma parceria. E daí ele falou assim, olha, daqui a 50 anos a minha marca também vai ser tão reconhecida quanto a tua. E eu vou esperar. Eu quero construir essa marca. Então eu não vou aceitar o teu pedido. Seu Akio Morita foi super faca na bota, assim, né? Tipo, não vou pegar, e deu peitaço. Hoje a Sony é uma marca, né? Super estabelecida e muita gente paga pau. Tem uma trajetória muito importante aí no desenvolvimento de tecnologia. Só que, claro, o Akio Morita era um cara de família rica. Tanto que o pai dele foi um dos primeiros investidores da empresa. Então, querendo ou não, aquilo ali, pra ele podia negar que por mais que doesse, ele sabia que aquilo ali não era um ponto final na história da Sony, né? Aquele dinheiro não era importante, mas ele não era fundamental pra manter a Sony rodando. E aí ele deu esse peitaço, porque ele tem aquele lance da visão a longo prazo, né? Que até pra quem escutou o último podcast sobre superficialidade e imediatismo, eu falei no final, né? Que daqui a pouco a gente tinha que ser um pouco mais japonês e menos americano, né? Porque os japoneses têm essa visão a longo prazo, os americanos é aquele negócio fail fast, não sei o que, tudo tem que ser muito rápido, lucro logo e tal. E aí no final das contas o Akio Morita decidiu não pegar. E curiosamente depois apareceu um outro cara e encomendou uns produtos dele, então ele não saiu dessa feira nos Estados Unidos com as mãos abanando. Ele até fez algumas vendas, mas nada
próximo aí aos 100 mil rádios que o cara queria, né? Isso também é meio que uma decisão de sucesso de público ou de crítica, né? Porque o sucesso de público é aquilo que te traz o dinheiro. E o sucesso de crítica é aquele negócio de construção de imagem. A longo prazo as pessoas vão percebendo as suas atitudes, que não te trazem muita receita imediatamente, mas fazem tu criar uma marca valiosa. A percepção das pessoas a respeito do teu negócio, da tua empresa, ela fica diferente a longo prazo. Só que tem que ter fôlego pra chegar nesse estágio, nesse patamar, né? Então aqui o Morita, ele tinha o pai dele financiando a empresa lá e botando grana, injetando. Então já tinha família rica, era mais fácil pra ele esperar as coisas acontecerem, não ia ser tão doloroso. Mas aí pra maioria das pessoas, né, da gente que tá aí vendendo o almoço pra comprar janta, né, é difícil, a gente fica entre a cruz e a espada, né? A gente fica nesse impasse. O que eu faço, né? Eu preciso do dinheiro, mas eu também preciso fazer a minha empresa se desenvolver, né? Eu também quero ser respeitado, né? Que a gente nem sempre quer só dinheiro, né? A gente quer prestígio. Esse negócio de público e crítica é muito comum no mundo da música, né? A trajetória, por exemplo, do Los Hermanos ou do Radiohead, por exemplo, né? Começa fazendo um estilo de som que agrada mais o público. E aí lá pelas tantas parece que rola uma maturidade nos músicos e eles, não, peraí, eu tenho que fazer um disco de outra maneira. A gente tá só jogando pra torcida e os críticos não estão levando a gente a sério, né? Pega a trajetória do Los Hermanos, os primeiros discos eram hardcore, né? Depois eles caíram pra um negócio meio uma MPB meio suja, com guitarra distorcida, mas com muito elemento percussivo e tal. Deram um peitaço, né? No caso do Los Hermanos até deram um peitaço bem relevante, porque conseguiram agradar crítica e público, né? Porque os shows dos caras hoje bombam, né? Tanto que a banda meio que termina, de vez em quando volta, faz uns shows ali, lota a casa, eu ia dizer lota estádios, mas eu acho que não tá nesse patamar, mas lota aí enormes casas de shows por aí. Conseguiram, né? Sucesso de público e de crítica. Mas a gravadora do Los Hermanos, quando eles chegaram com o segundo ou terceiro disco, não sei qual que era, não sei se foi o bloco do Eu Sozinho, alguma coisa assim, que a gravadora olhou, cara, não é esse aqui, a gente não quer esse disco aqui. Não é o que a gente espera de vocês, né? A gravadora, de certo, tava esperando aquele disco meio hardcore ainda, como eles estavam fazendo antes, e os caras vieram com um outro estilo de som. A gravadora não quis, não, então vamos romper com a gravadora e vamos lançar sozinho. Foram atrás do que eles acreditavam e conseguiram. No final das contas, deu certo pra público e pra crítica, mas isso é raro, né? Isso é raro dar certo. Exige muita coragem, né? Porque tu pode investir num disco aí que a crítica pode gostar muito e o público pode torcer o nariz, né? Tem agora o Arctic Monkeys, né? Lançou um disco que é todo mais conceitual, mais difícil de ouvir, mas pra quem curte música mesmo, o lado técnico da coisa, pra quem é músico, escuta aquele disco e, não, tem coisas boas aqui. Isso aqui é legal, isso aqui é bacana. Só que pro público em geral, o ouvinte ocasional, talvez escute aquilo e, não sei, tá ruim de ouvir, tá muito difícil, tá muito estranho. Porque ele é um disco difícil de ouvir, não tem refrões pegajosos, não é aquele disco que tu escuta uma vez e sai assoviando as músicas, né? Então, esse negócio de público e crítica, ele é bem comum aí no mundo da música, né? Muita gente, né, quando tá nesse impasse, assim, do fazer o que precisa ser feito e o que eu gostaria de fazer, normalmente dizem, pagando bem, que mal tem. Isso é bem comum. Pô, pagando bem, que mal tem. Faço de tudo, né? Só que isso é fácil falar, né? É bem fácil falar. Quantas pessoas já aceitaram aí um emprego? Não, o salário é bom. Aí passa um ano, não aguenta mais. Não é o que gosta e tal. Eu já vi gente saindo de concurso público, pra ter uma ideia. Passou anos estudando pra conseguir entrar num concurso público. Finalmente conseguiu passar na prova, conseguiu ser escolhido, conseguiu ser nomeado. Fica um tempo no concurso público e, cara, não é. Tô desperdiçando meu potencial aqui. O dinheiro é bom, mas... não sei, minha vida tá passando, não é aqui que eu quero estar, e abandona o concurso público, né, e vai atrás de outras coisas. Claro que isso também não é uma decisão fácil, né, ainda mais no Brasil, né, cara, que não tem dinheiro pra nada, né, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo. Vai largar um emprego num concurso público pra seguir o seu próprio negócio, tem que saber aonde tu tá pisando, o que tu tá fazendo, né, porque senão pode rolar uma frustração. Mas pra ilustrar isso que eu tô dizendo, né, tipo, tem gente que larga um emprego em concurso público porque o dinheiro só não basta, né. O dinheiro só não basta. Outro dia eu vi um cara falando assim, eu tava conversando com um amigo sobre esses empreendedores de palco que conseguem levantar muito dinheiro rápido, não sei o quê. E aí eu falei que a maioria desses caras não conversam comigo, eu não consigo me conectar com eles porque eu acho que o estilo de negócios é meio agressivo e com fórmulas e faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E acaba parecendo que os negócios são todos iguais, né? Tipo, os alunos desses caras fazem todos os negócios iguais, é tudo uma forminha. Aí tu vê lá
lá, pessoas lançando produtos pra área da saúde, pra área da confeitaria, gastronomia e pra, sei lá, academia, escola, tudo igual. Tudo é a mesma formulazinha, né? Ou seja, os negócios não têm alma, né? Então eu tava conversando com ele sobre isso, dizendo que aquilo não me agradava e tal. Eu acho que eu não sei se eu falei que os caras eram charlatões, alguma coisa assim, que isso não era empreendedorismo. Alguma provocação eu fiz, né? A cara do Henrique. E aí ele falou assim, cara, mas eu não posso desconsiderar um cara que levanta R$1 milhão. E eu fiquei pensando assim, um cara que levanta R$1 milhão. Mas daí a gente tá só dando bola pra quem levanta dinheiro. Acho que não é por aí, não é porque o cara levanta grana, muita grana, que ele é um bom empreendedor, porque tu pode estar fazendo promessas malucas ali pras pessoas, né? Que aliás, esses dias eu vi um desses caras aí falando assim, se o teu público não tá querendo comprar de ti, é porque a tua proposta não tá boa. E esses caras, eles dizem assim, não, vou te dar esse curso. E aí se tu comprar esse curso, tu tem esse bônus, esse outro bônus, esse outro bônus, esse outro bônus, tipo assim, tu tem 50 bônus que valem 100 vezes mais do que o curso que tu tá oferecendo. Aí tipo, isso pra eles é uma proposta boa. Não faz sentido, tu tem que... O negócio da venda é justamente isso, fazer a pessoa ver valor naquilo que tu tá oferecendo. E não oferecer uma infinidade de outras coisas pra daí ela ver valor no que tu tá oferecendo. Com isso, ela não tá vendo valor no que tu tá oferecendo. É muito questionável essa prática, eu não consigo entender isso, né? Tipo, é que nem assim, não... Eu quero te vender o meu carro. Ô, cara, compra o meu carro aí. Não, o teu carro eu não quero. Não, mas peraí, cara, tô te oferecendo o meu carro e a minha casa. Não, peraí, o teu carro e a tua casa? Não, eu não quero. Não, peraí, cara, tô te oferecendo o meu carro, a minha casa e o meu apartamento na praia. Ah, tá, não, agora eu quero comprar o teu carro. Cara, tu tá vendendo outras coisas pra ele, velho. Não tem essa parada de bônus. Estranho. É estranho. Aí a gente tava falando disso e aí ele falou do negócio de levantar dinheiro, né? Só que levantar dinheiro rápido, cara, é justamente isso. Daqui a pouco tu tá levantando dinheiro rápido, tu até pode levantar dinheiro muito rápido, mas será que as pessoas vão comprar de ti de novo? Porque assim, uma vez que tu vendeu um terreno no céu pra pessoa e ela percebeu que aquilo era furado, ela vai vir e vai comprar um terreno na lua de ti? Vai vender um terreno aonde pra ela daí na próxima vez? Será que ela vai cair nesse argumento? Então acho que é um argumento que é inválido, cara. Só porque o cara levantou muito dinheiro, então ele é um empreendedor de sucesso. Mas tu pode falar um monte de merda, tu pode iludir um monte de gente. Acho que não é uma métrica certa, né? E eu acho que isso de alguma forma tá relacionado com esse papo hoje, né? Porque o sucesso de público, às vezes, eu acho que cega um pouco a gente se desvia da construção de marca, né? Da construção de imagem do nosso negócio. Que não é só performance, não é só levantar dinheiro. Porque, na verdade, eu acho que a solução pra isso é um meio termo, né? É um pouco de cada um, se é que é possível. Não adianta pensar só no dinheiro, rápido, e comprometer a tua imagem, porque tu tem que ter longevidade, né? As marcas que têm esse sucesso, elas conseguem fazer essa meiuca, né? Eu vou lá no sucesso de público, eu consigo vender, mas a minha marca também é forte. Tem o papo de a construção de marca, de branding e tal, acho que mesmo tu fazendo uma campanha de performance focada em marketing e tal, tu tá construindo marca, ela tá comunicando alguma coisa, a maneira como tu conduz essas campanhas, né? Eu acho que não tem uma coisa separada da outra. Tudo como tu conduz o teu negócio, tu tá comunicando algo. A gente tá sempre comunicando algo, né? E voltando ali um pouco no negócio do empreendedor, é uma questão, acho que de valores e de princípios morais também, né? Não é só o sucesso de ter o reconhecimento dos pares, mas é uma questão de valores, é uma questão de... É ético fazer isso? De honestidade, de princípios? Acho que não dá pra gente passar por cima disso. E isso é importante que as empresas tenham, que os empreendedores tenham, que as marcas tenham. Pra longevidade, eu acho que isso aí é fundamental, cara. Não adianta a gente passar por cima disso. Só que, claro, de novo, né? O trabalho do dia a dia ali tem que ser feito. Mas acho que sempre tem uma opção ética, de acordo com os nossos valores, de acordo com a nossa moral, de acordo com os nossos princípios que a gente pode seguir. E não precisa seguir essas propostas descabidas que aparecem, por mais tentadoras que elas sejam. Eu acho que é aí que tá, né? A gente prova o nosso caráter quando elas surgem. Tem um amigo que outro dia a gente tava falando, eu não sei qual que era o assunto, cara, que ele falou assim... Ah, mas aí o cara tava com a faca e o queijo na mão, era claro que ele ia roubar, era claro que ele ia cometer alguma coisa, assim. Era claro que ele ia fazer algo errado. Eu não me lembro qual que era a situação que a gente tava conversando, mas o contexto era esse, assim. Tipo, o cara tava com a faca e o queijo na mão, era óbvio que ele ia fazer algo errado. Eu falei, não, cara, agora é a oportunidade dele mostrar o caráter dele. Tipo, não é porque tu pode fazer aquele negócio que tu vai fazer. É ali naquele momento que a gente prova o quão forte é o nosso caráter, né? A nossa honestidade. Só que aí na conversa a gente tava falando, não, mas é óbvio que o cara ia fazer, qualquer um ia fazer, porque ele tava com a faca e o queijo na mão. É que nem, tipo, a gente fala muito das pessoas que devolvem maletas de dinheiro, né? Que encontraram na rua maletas ou muito dinheiro, uma carteira recheada de dinheiro, foram lá e devolveram a carteira com todo o dinheiro, sem pegar nada, né? E aí isso vira notícia de jornal e tal. Quando deveria ser o básico. Bom, encontrei a carteira cheia de dinheiro, vou lá e vou devolver. Porque é nessa hora que a gente prova o nosso caráter, né? Que a gente prova a nossa necessidade. No dia a dia, quando tu não tá nessa situação, tu não tá provando nada. Tu não ficou naquela situação ali antes.
É treta, né, velho? É treta, porque tu precisa da grana, né? Claro, né? Essa questão da carteira aí, nem vou entrar muito nesse mérito, né? Mas são nessas situações que a gente prova o nosso caráter, né? E a nossa honestidade. Mas é complicado. E a gente não quer só dinheiro. No início do negócio, sim, a gente precisa muito de dinheiro. Mas depois de um determinado patamar, acho que não é mais o dinheiro que tá em jogo, né? Se fosse só o dinheiro que tivesse em jogo, né? O sucesso do público e tal, a gente não ia ver esse monte de milionário excêntrico aí, cada vez inventando moda a mais. Né? Os caras já estão cheios da grana, velho. Podiam se aposentar e ficar quieto de boa aí. Podem usufruir de qualquer produto ou serviço já fabricado no mundo. Não preciso de mais dinheiro, né? Começa a ser alguma coisa de tipo, não, quero deixar um legado. Quero deixar um legado aí. Eu quero cravar o meu nome na história do planeta, né? Acho que deve ser uma coisa mais nesse sentido, assim. Eu resisto um pouco a acreditar que é pura ganância. Eu resisto a acreditar que é pura vontade de botar o nome no número 1 da Forbes lá. Gosto de pensar, digamos assim, que tem mais uma coisa de deixar um legado, de mudar o curso da história aí, tipo, como fez aí um Steve Jobs da vida. Chega um momento que não é só grana. Teve um ouvinte que, se eu não me engano, falou sobre isso num comentário, falou assim, Henrique, pra mim o mais difícil não é nem conseguir trabalho, mas é conseguir o reconhecimento dos pares. Parabéns, cara, tu tá no caminho certo, tu tá fazendo uma coisa bacana. A gente quer isso, né? A gente quer essa aprovação, né? O difícil é conseguir se manter firme nesse caminho e ao mesmo tempo que surgem essas ofertas. Porra, imagina tu, numa época de vacas magras, né? Não tá aparecendo nenhum trabalho, tá desesperador o negócio, assim, né? Cheque especial comendo, cartão de crédito ali já pagando na míngua, difícil de pagar o cartão de crédito ali na íntegra quando ele chega, e surgem essas propostas, tá? Prestes a quebrar, digamos assim, a decretar falência. E aí surgem umas propostas assim, não, ó, faz isso aqui que tu vai ganhar dinheiro e tal. Porra, é difícil, cara. Não é fácil resistir. Eu entendo as pessoas, assim, claro que eu acho que esse não é o melhor caminho, deixando bem claro, acho que esse não é o caminho a se seguir, tem que ter um outro caminho, tem que pensar num outro caminho pra conseguir ter a tua marca forte, não arranhar a imagem da tua empresa, do teu negócio. As empresas que entram pra história são aquelas empresas, né, corajosas, que inovam, que questionam os modelos de negócios tradicionais, né? Claro que elas devem pagar um preço alto por isso, né? Porque estão seguindo um caminho que ninguém traçou antes. E esse negócio é desesperador. E aí, como eu tava dizendo antes, a gente tá num momento desesperador, sem dinheiro no caixa, e surgem essas propostas. É complicado, cara. É complicado. É tentador, né? Porque as propostas estão indo ali, tu precisa do dinheiro. E é por isso que é complicado, cara, abrir um business sem dinheiro, sem capital de giro, sem investimento. Porque tu fica à mercê dessas coisas. E muita gente sucumbe. Eu vejo muita gente boa sucumbindo. Porque, cara, não tem outra alternativa. Eu faço isso aqui ou o negócio quebra. É uma pena, né, cara? É uma pena, assim. Pô, se a gente tivesse como ter mais acesso no Brasil a ter, sei lá, empréstimos, né? No banco, se fosse mais fácil pegar empréstimos sem precisar prometer mundos e fundos e inúmeras garantias pro banco emprestar dinheiro pra gente. Claro que pro banco também, olhando do ponto de vista do banco, vou emprestar dinheiro pra esse sujeito aí. Quais são as garantias de que ele vai me devolver esse dinheiro? É foda, né? A economia no Brasil não gira, né, cara? A grana não gira. Por mais que o cara tenha uma ideia boa, queira fazer as coisas acontecerem, tu não tem a ajuda do banco. É foda, teria que ser mais fácil. Então, por isso eu acho que vejo muita gente sucumbindo, né? E fazendo coisas que são, de certa maneira, questionáveis, né? Claro que cada um sabe o que é melhor pro seu negócio, né? Daqui a pouco eu tô misturando um pouco os assuntos a respeito do sucesso de público como sendo uma coisa ilegal, o sucesso de público. Quando eu falo sucesso de público aqui, eu tô falando muito de ganhar dinheiro rápido. Mas tem o negócio de ganhar o dinheirinho honesto ali também, trabalhando pro público, agradando o seu público e tal, e ganhando essa grana honestamente, né? Honestamente, sem fazer manobras ilegais, sem faltar com a verdade, sem ser... tu tem que ser transparente com esse público. Dentro disso não tem problema nenhum. Se tu tá usando formas legais de ganhar esse dinheiro, não tem problema nenhum. Show de bola, continua fazendo. A tua ideia, o teu planejamento, a tua estratégia é agradar o público e vender pra esse público sem ficar pensando muito em construção de marca, em inovar, em querer deixar algum legado pra mudar o curso da história. Se não tem essa pretensão, beleza, cara. Não tem problema nenhum nisso. Não tô condenando isso. O que eu condeno é o sucesso de público ilegal, né? Daquelas maneiras meio questionáveis que o cara tá fazendo, que nem mencionei antes o negócio do não marca como publi aí o meu conteúdo, Henrique, né? Isso aí é sacanagem, né? Isso aí a gente não deve fazer. Eu acho, pelo menos, que não é legal, né? Se você que tá me ouvindo tem um outro ponto de vista, por favor, deixe nos comentários aí, vamos evoluir mais o assunto juntos. Mas eu não consigo ver uma maneira que justifique isso, uma coisa que justifique isso. E é curioso, né? Porque a internet traz isso pra gente, né? Porque quantas vezes a gente vê aí o Luciano Huck na televisão? Eu como essa margarina, eu como esse congelado aqui da Sadia, eu como não sei o quê. Será que come mesmo? Que a gente, de certa maneira, a gente tá meio acostumado a isso, né? A gente se habituou a ver as pessoas ali na televisão e dizendo que comem aquilo, comem aquele outro, que usam esse produto, que usam aquele outro. É que agora a internet é diferente, as pessoas têm os seus próprios canais, então a gente espera que elas, de fato, só indiquem produtos que elas mesmo usam e sinalizem, né? Porque quando a gente tá olhando uma televisão, pelo menos agora nós vamos pro intervalo comercial. Beleza, a gente sabe que tá ali, né? É um intervalo comercial. A gente começou a se relacionar de uma
maneira diferente com as marcas e com as pessoas. De novo, não tô condenando, né, quem foca no público e agiliza em vendas e é agressivo no marketing. Vamos fazer isso aqui pra vender. Beleza, se tu tá fazendo de forma legal, problema nenhum quanto a isso, né? Só questiona essas coisas aí de empreendedores de palco, de tipo, vou te dar esse produto aqui que vale R$100 e vou te dar um bônus que vale R$1.000. É um conjunto de bônus que eles valem R$1.000, mas o produto que tu tá vendendo pro cara efetivamente custa R$100. Ou seja, né, ele tá pagando 100, mas ele vai receber produtos que são avaliados em R$1.100. Essa oferta tá bizarra, cara. Tá bizarra essa oferta. Ele tá vendendo um conjunto de coisas. Pacotão com tudo isso. Vou te vender um pacotão com tudo isso aqui, custa R$1.100. Tu tá manipulando a informação ali. A internet tá cada vez mais democrática. Muita gente tá acessando e tal. E às vezes muitas pessoas que não têm instrução também, né? E aí vem aquilo. De certa maneira, será que não estão enganando a galera? Não estão ludibriando? Não quero também que esse podcast vire contra esse tipo de prática e tal. Porque é mais a minha intenção aqui é trazer essa questão do sucesso de público e de crítica, né? Desse impasse. Porra, eu tenho vivido muito isso no aparelho elétrico, como eu falei no início e tal. Vivi na vida de freelancer. E acredito que muita gente viva isso no dia a dia da profissão. E porque isso gera uma angústia. Pra mim é angustiante, assim. Tu quer a grana. Precisa da grana. Não é nem só querer. Tu precisa da grana. Só que ela não tá chegando por uma maneira bacana, né? Por uma maneira legal. Então não é assim que eu quero. Não é assim que tem que ser. Por isso que muitos idealistas, né? Pessoas que querem viver uma vida ideal de acordo com os padrões se ferram muitas vezes, né? Sofrem pra caralho porque, porra, isso aí tá errado. Questiona tudo isso, né? Mas eu acho bacana a gente questionar essas atitudes. Porque talvez tenha gente que até faça as coisas sem perceber que isso não é bacana. Ah, não, mas é assim que o cliente quer, eu vou fazer assim. Ganhar uma grana pra divulgar um produto, um serviço que eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Mas eu vou botar ali como se eu tivesse indicando o produto pra galera. Como se eu gostasse do produto. E aí depois o produto é ruim ainda. Não vale a pena, cara. Não vale a pena queimar o prestígio, queimar a imagem, né? Arranhar a sua própria imagem em troca de grana fácil. Acho que esse que é o pepino, cara. É a grana fácil por meios não tão bacanas, né? Por isso que eu digo que esse episódio tá muito linkado com o último. É o imediatismo, é a ansiedade, é a vontade de conquistar o sucesso rápido, né? E sucesso muitas vezes na cabeça das pessoas tá atrelado a dinheiro, né? Até a gente fez o podcast aqui, pra quem chegou há pouco aí, a audiência rotativa chegou há pouco, a gente tem um podcast que é O que é Sucesso, né? Onde a gente fala muito sobre isso, se sucesso é dinheiro ou o que é esse diabo de sucesso. O que raios é sucesso? Conteúdo bem complementar a esse aqui. O que é sucesso? Vou deixar o link aqui na descrição do post pra quem quiser saber mais ou ouvir mais a respeito disso. Mas é isso, galera. Antes de finalizar o assunto, tem a peixaria. Peixaria é o quadro onde a gente cede espaço para os apoiadores oficiais do aparelho elétrico venderem o seu próprio peixe. Hoje aqui com a gente o recado do Bruno Wolff. Fala, galera! Eu sou o Bruno Wolff, o menino lobo. Formado em design gráfico... Não, esse foi o que adicionei. Formado em design gráfico e atuando como ilustrador. Moro em Belo Horizonte, Minas Gerais e sou full-time freelancer há 2 anos, especializado em aquarela e lettering. Tenho minha própria empresa, o Estúdio Mutante. Se vocês precisarem de alguma ilustração, editorial, estampas, pôsteres, etc., peças gráficas no geral, ou mesmo aquarela para casamento, é só chamar. Vocês podem conferir o meu trabalho lá no site estudiomutante.com. Valeu pelo espaço e abração. Então, confere o trabalho do Bruno Wolff lá no estudiomutante.com. O mutante, em vez do U, são 2 Os. estudiomutante.com. Quem quiser saber mais, eu deixo o link na descrição do post no blog do Aparelho Elétrico. Quer vender o teu peixe aqui no Aparelho Elétrico também? Então seja da liga. Contribuindo com 5 por mês ou mais, você já tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook e participa dos sorteios para vender o seu peixe aqui. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Então tá, galera, eu acho que era isso, né? Me repeti pra caramba, espero que não tenha ficado cansativo, mas eu acho importante a gente abrir esse jogo, abrir essa conversa, esse papo, porque eu acho que é um impasse que pode estar angustiando mais pessoas, assim como acontece comigo. Eu imagino que deva acontecer com outras pessoas também, e é uma coisa que parece fácil, né? Parece fácil decidir assim, Rick, é só não aceitar esse tipo de proposta ilegal. Claro que não é só necessariamente uma proposta ilegal, né? Essas propostas ilegais. São determinadas coisas que a gente faz que a gente não gostaria de fazer,
fazer, né? Como eu dei o exemplo aí do design no início, né? Bota um relevo ali, não sei o quê. Isso não é ilegal. Só que talvez a gente não vai ficar satisfeito com o nosso trabalho, né? Se a gente fizer daquela maneira. Não vai trazer o conforto que a gente espera, porque não é só dinheiro, né? Pelo menos pra mim não é, né? Tipo, não é só dinheiro. Claro que dinheiro é importante, a gente precisa querer dinheiro, a gente precisa saber usar dinheiro, precisa atrair dinheiro pra gente. Só que a gente precisa estar confortável com as negociações e não passar por cima dos nossos valores, não passar por cima dos nossos princípios. Essa postura do faço tudo por dinheiro, ela é complicada, cara. Ela pode trazer malefícios pro teu negócio a longo prazo. A gente não pode pensar só a curto prazo. Vou fazer tudo que os clientes querem, mesmo que eu acho que não é o correto e tal. Acho que sempre a gente tem que tentar conversar com o cliente, agradar ele também, mas fazer algo que leve a nossa empresa para um outro patamar, né? Se a gente quer ter uma marca mais forte, quer ter reconhecimento dos pares, quer ter prestígio, quer ter longevidade, se a gente quer ter, sei lá, deixar algum legado, digamos assim, se a gente quer ser um formador de opinião dentro do nosso nicho, né? A gente precisa assumir esses riscos, a gente precisa brigar mais, né? Precisa dar mais murro em ponta de faca. Pode acontecer da gente fraquejar, né? Num determinado momento. Pensa, cara, tá difícil demais, tô dando muito murro em ponta de faca e não tô vendo retorno. E aí a gente cede, aí a gente começa a fazer coisas que não são tão bacanas, que não nos trazem orgulho. A gente precisa se orgulhar do nosso trabalho também, isso é importante. A gente tem que se orgulhar do nosso trabalho como um todo, porque se a gente começar a ceder a esse negócio do sucesso de público, pode ser que no momento a gente se desagrade do nosso trabalho e olhe pra trás assim e veja o que a gente construiu e pense, cara, eu só fiz merda, eu ganhei algum dinheiro, mas eu só fiz merda, eu não me orgulho do que eu fiz. Tem muita gente que se esconde atrás da desculpa do tipo assim, eu precisava ganhar dinheiro, cara. Não, era um dinheiro rápido e fácil, eu fiz. Cara, precisava de dinheiro, fiz porque precisava de dinheiro. Claro que cada um sabe onde se apertam os calos, né? Não condeno a atitude de ninguém. Cada um sabe o que é melhor pra sua vida. A gente precisa, né, de dinheiro. Tento também ser humano, né, cara? Não adianta ficar aqui cagando regra, elitistinha de merda, playboyzinho. Mas eu acredito que pensar a longo prazo é melhor. Pensa a longo prazo pra ter uma marca com longevidade, uma marca que venda produtos, não só um único produto, depois nunca ninguém mais vai comprar de ti produto. Nunca mais vai comprar um serviço de ti, porque comprou a primeira vez e se frustrou, achou uma bosta, vai falar mal pra todo mundo e vai condenar a tua marca. Constrói um negócio a longo prazo, vai mirando lá na frente e à medida do possível vai fazendo. Acabou o dinheiro, cara, precisa fazer alguma coisa, beleza, mas vai por meios legais, aceita trabalhos que não vão te violentar, não vão passar por cima dos teus princípios, faz o trabalho ali que precisa ser feito, mas de maneira legal, aceita o trabalho ali que não vai te dar orgulho, não precisa colocar no portfólio também, não precisa falar pras pessoas que tu fez, não precisa fazer um marketing em cima disso, não te coloca numa situação difícil, né? Acho que é por aí, né? Acho que é por aí tentar pensar mais a longo prazo, pensar em fortalecer a marca e não necessariamente só no dinheiro no caixa. Eu acho que pensar mais a longo prazo é sempre mais interessante do que a curto prazo, porque também se tu ficar pegando coisas só a curto prazo, tu pode comprometer a tua marca e tu vai daqui a pouco virar um profissional, uma marca, uma empresa não relevante, né? Porque faz só o mais do mesmo, não tá agregando para a evolução daquele mercado, não tá agregando para o desenvolvimento, não tá agregando para a inovação, né? Então, acho que vale bastante a pena a gente pensar nisso, né? Por isso que eu quis trazer esse papo, quis trazer essa conversa, quis trazer essa provocação, digamos assim, porque eu acho que vale a pena a gente pensar nisso e isso pode impactar diretamente na história do projeto que a gente está construindo, na história da nossa empresa, na história da nossa marca, na história da nossa carreira como freelancer. Eu acho que isso, independente do formato de trabalho, independente do formato do teu projeto, independente do formato do teu negócio, isso é relevante. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar e não ir no piloto automático. Deixa a vida me levar, as oportunidades que vão vindo eu vou fazendo. Tem que ter um penso estratégico. Tem que estar consciente das decisões que tu está tomando na tua empresa. Isso é fundamental para conduzir uma empresa que vai atingir um determinado nível de excelência. Acho que vale muito a pena a gente pensar nisso. Beleza, galera? Então por hoje é só. E esse então foi o episódio número 65 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você já ficou no impasse de agradar o público ou agradar a crítica? Conta pra gente nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que precisa de uma força para avançar nos seus projetos. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @ligaoaparelho. E seja um apoiador do Aparelho Elétrico e ajude a gente a produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e até mais.
Até linka com o nosso podcast anterior sobre superficialidade e imediatismo. Conhece a galinha jazzística? É aquela assim, ó. Te cuida, Elza Soares. E não precisa seguir essas propostas descabidas que aparecem, por mais tentadoras que elas sejam. Até teve esses dias um ouvinte que falou sobre isso, assim, num comentário, se eu não me engano. Tô com uma dor no ombro. Olha a Caixa Federal. Né? Não é fácil, cara. E seja um apoiador do aparelho elétrico. E seja um apoiador do aparelho elétrico. Aqui vai os boas-vindas oficial aos apoiadores que chegaram em agosto na Liga... Tá um som estranho isso aqui. Agora sim. Agora sim. Aqui vai os boas-vindas oficial. Boas-vindas oficial. Boas-vindas oficial. Boas-vindas oficial. Boas